Olá, eu sou Isabela Azevedo e vou apresentar o nosso trabalho intitulado Efeitos da temperatura de incubação sobre os hormônios calciotrópicos e da tireoide em pintos de um dia. Bom, como introdução, eu gostaria de ressaltar que existem uma série de condições que são consideradas ideais ao longo da incubação para garantir que o embrião em desenvolvimento atinja o seu máximo potencial. A temperatura de incubação é o mais conhecido e estudado desses fatores, e é sabido que ela afeta a formação do esqueleto do pintinho. Outras características também afetam, por exemplo, os hormônios, como o T3 e o T4, que são os hormônios tireoidianos, a calcitonina, o paratormônio e a vitamina D3 também afetam o desenvolvimento ósseo. Porém, os efeitos da temperatura sobre esses hormônios ainda não foi completamente elucidado. Pensando nisso, o objetivo desse trabalho foi avaliar se as variações de temperatura da casca acima ou abaixo da recomendada durante a fase intermediária da embriogênese afetam a síntese e liberação dos hormônios tireoidianos, T3 e T4, calcitonina, paratormônio e vitamina D3. Para isso, 2.464 ovos de o mesmo lote de matrizes foram selecionados e acondicionados em máquinas incubadoras com sensores acoplados à casca dos ovos para garantir que a temperatura avaliada seria da casca e não da máquina. Esses ovos foram submetidos a condições padrão de incubação e, na fase intermediária de incubação, foram submetidos à manipulação térmica que eu vou explicar em detalhes mais adiante. Ao final da incubação, os ovos foram transferidos para bandejas de nascimento e esses pintinhos eles foram retirados a partir de 478 horas, com intervalo de 12 em 12 horas, retirados iguais de pintinhos ah, em cada tempo. Os tratamentos utilizaram a temperatura de casca e nessa temperatura de casca, no tratamento controle, entre os dias 1 a 21, foram utilizadas durante todo o período a mesma temperatura de 37,8 graus Celsius. E já nos outros três tratamentos, foi mantida a temperatura padrão no início e no fim da incubação, e durante a fase intermediária, ou seja, entre 8 e 18 dias e meio, a temperatura foi mudada. No tratamento 2, ela foi colocada em 36,7 graus Celsius, o que era uma temperatura baixa. No tratamento 3, ela foi elevada para 38,9 graus Celsius, que é uma temperatura alta. E no tratamento 4, ela foi elevada para 39,4, o que é a temperatura muito alta. Com relação às variáveis analisadas, após a eclosão, 14 pintinhos por tratamento foram submetidos a amostras sanguíneas, retiradas de amostras sanguíneas. Nessas amostras foram avaliados os níveis hormonais dos hormônios tireoidianos, da vitamina D3, do paratormônio e da calcitonina. Para as análises estatísticas, o experimento foi todo conduzido em delineamento inteiramente casualizado. Todos os resultados foram submetidos a análise de variância e teste de Tuckey e também a análise de regressão, tudo no programa SAS 9.2. Todos os parâmetros seguidos no experimento estavam de acordo com o protocolo 22 de 2017 do Comitê de Ética da U. Com relação aos resultados e discussão, a figura 1 mostra os hormônios sanguíneos dos pintinhos de um dia nas diferentes temperaturas. Os hormônios tireoidianos, eles foram reduzidos em todas as variações de temperatura, sendo que na temperatura muito alta foi onde houve a maior redução. O paratormônio seguiu um padrão semelhante. Também foi reduzido em todas as variações, sendo menor nas temperaturas altas. Já a calcitonina foi ao contrário. Quando a temperatura foi elevada, a calcitonina também era elevada no sangue. Já a vitamina D3, ela foi menor em qualquer variação de temperatura e na temperatura muito alta foi onde houve a maior redução. Com relação à discussão dos hormônios calciotrópicos, sabemos que esses hormônios eles influenciam a homeostase do cálcio e do fósforo. O paratormônio e a vitamina D3 elevam o cálcio e a calcitonina diminui os níveis sanguíneos do cálcio. Qualquer desvio na temperatura de incubação no nosso estudo resultou em queda no paratormônio e na vitamina D3 e aumento nos níveis de calcitonina do sangue, principalmente em alta temperatura. Porém, em outra parte do nosso estudo, que são resultados que não estão apresentados aqui, mas que são parte de um trabalho maior, que foi a nossa tese de doutorado, o cálcio e o fósforo sanguíneos foram reduzidos nessa fase após a eclosão. Então, o que, que pode ter acontecido, já que é o contrário do que era esperado? Infelizmente, nós não temos estudos para
investigar, porque não existem estudos sobre o efeito da temperatura em cima desses hormônios. Então, a gente pode deduzir que provavelmente aconteceu, né? Uma das hipóteses é que houve uma mudança, a temperatura provocou uma mudança na síntese ou na excreção desses hormônios, fazendo com que o nível sanguíneo deles variasse de uma forma diferente. Ou a segunda possibilidade é que esse efeito aconteceu sobre a assimilação ou excreção dos minerais, também fazendo com que eles aparecessem ou desaparecessem de forma mais rápida no sangue. Nesse estudo, existe uma limitação. A avaliação dos teores foi feita apenas na eclosão. Então, talvez se fosse em outros períodos, poderia ter uma resposta mais ampla. Com relação aos hormônios tireoidianos, quaisquer variações na temperatura de incubação, né, temperatura de casca, reduziu os hormônios T3 e T4. Esses hormônios, eles são envolvidos na hipertrofia dos condrócitos, na formação da placa de crescimento dos ossos, na invasão por vasos sanguíneos para a formação inicial dos ossos e na síntese de proteínas da matriz óssea, o que acarreta em menor desenvolvimento ósseo. Além disso, a redução do T3 também causa redução na liberação e síntese do GH, e isso afeta os teores de fator de crescimento semelhante à insulina 1, que também é reduzido no sangue, o que faz com que haja menor proliferação de condrócitos e osteoblastos, reduz também a proteína da matriz e o turnover de cálcio. Além disso, a alta temperatura é conhecido que aumenta o cortisol, o que também inibe o GH. Então, como conclusão, as variações de temperatura da casca, acima ou abaixo da recomendada, durante a fase intermediária da embriogênese, reduzem os teores dos hormônios tireoidianos. Os níveis de paratormônios de vitamina D3 também foram reduzidos quando a temperatura foi alterada, sendo o efeito mais pronunciado nas temperaturas altas. Já a calcitonina foi aumentada quando as temperaturas foram altas. Esses dados ainda não haviam sido demonstrados na literatura até a publicação desse trabalho. Tais efeitos necessitam de aprofundamento para se avaliar a extensão da ação das temperaturas sobre esses hormônios, bem como os impactos que podem surgir nos ossos. Então, aqui estão as principais referências. Agradecimentos especiais à FAPESB, à UFPA, ao Instituto Federal Baiano, à Unesp, à Poultry Performance Plus e à Universidade de Wageningen. Muito obrigada pela atenção.